Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Dando prosseguimento ao estudo do passo 5, vamos agora falar algo a respeito de consciência, que é o mesmo que a soma de autoconsciência mais consciência moral. Antes de entrar nesse assunto, seria interessante a você que está assistindo essa videoaula fazer uma pequena revisão em cima da disciplina 07, onde nós falamos a respeito de alma e os diferentes aspectos do homem interior. Ali nós falamos que alma é o mesmo que personalidade, o mesmo que comportamento, o mesmo que temperamento, que caráter, que mente e intelecto, o mesmo que consciência, que psiquismo, que self. É interessante fazer uma revisão desses assuntos agora, porque nós vamos entrar especificamente em cima do aspecto consciência. Primeiramente, vamos conceituar. Consciência, como nós já vimos na disciplina 07, é o mesmo que vida. Consciência é toda a parte imaterial do homem. Consciência é o mesmo que personalidade, como nós já abordamos antes. Mas muitas vezes a palavra consciência pode ser usada com uma outra conotação mais diretamente relacionada. Por exemplo, consciência é entendido como sendo a clareza sensorial que a pessoa tem do seu meio ambiente. Ela tem consciência do que está acontecendo, tem consciência do ambiente onde ela está. A palavra consciência também designa o juiz das ações, pensamentos e intenções humanas. Consciência também é o legislador dos princípios, valores e crenças da pessoa. Consciência é o elemento de ligação entre o homem e o seu meio ambiente transcendente, transcendental. Em outras palavras, nós nem sempre vamos empregar a palavra transcendental com um sentido espiritual, mas muitas vezes e geralmente ela é utilizada com esse sentido sim. Então, consciência é algo que nos liga ao mundo espiritual que nos rodeia. O que interessa para nós no momento é entender que a consciência abrange a autoconsciência e abrange também a consciência moral. Quando nós falamos em consciência, vamos entender quais são os atributos da consciência dentro do objetivo da psicoteologia. A palavra consciência vem do latim consciência, sendo que com é o mesmo, com, o que acompanha. E ciência é ciência, conhecimento, intelecto. Então, consciência é aquilo que acompanha o conhecimento, que acompanha o intelecto. Mas o sentido da palavra é muito mais amplo que isso. Consciência é a capacidade que a pessoa tem de conhecer a si mesma e se identificar como ser humano e como indivíduo. É o mesmo que autoconsciência, ou consciência do eu, ou consciência do ego, ou consciência do self. É a consciência que a pessoa adquire a respeito dela mesma. Então, quando nós estamos falando sobre essa consciência, autoconsciência, ela tem alguns atributos. O primeiro dos atributos é a autorreferência ou percepção de si mesma. É a capacidade que a pessoa tem de se identificar em um espelho, desenho ou fotografia. Observe bem. Se você se olhar no espelho, você sabe que ali no espelho está vendo a sua própria imagem. Se um elefante se olhar no espelho, se um chimpanzé se olhar no espelho, se um golfinho se olhar no espelho, todos eles também vão identificar que aquela imagem é a imagem deles mesmos, porque esses animais têm uma autorreferência quase tão forte quanto o próprio ser humano. Porém,
Se um gato olhar para um espelho, ele não vai ver que aquela imagem do espelho é ele mesmo. Ele vai entender que é um outro gato. Um gato que pode ser amistoso ou um gato que pode ser inimigo. E de repente ele querer atacar aquela imagem do espelho. A mesma coisa podemos dizer com relação a um cachorro que também não entende que aquela imagem é ele mesmo, e a esmagadora maioria dos animais não tem essa autorreferência, que é a percepção de si mesma. O ser humano tem essa percepção. E isso é extremamente importante, porque a pessoa tem que saber se identificar. Só que quando a pessoa entra num processo de psicose, ela pode perder essa autorreferência, não conseguir mais se identificar ou identificar a sua própria imagem. Aliado à autorreferência, nós temos a individualidade. O que é isso? É a pessoa se autodescrever como uma pessoa única ou ser descrita dessa maneira por um observador. Em outras palavras, a pessoa sabe quais são as suas características pessoais, quais são as suas características de personalidade. Então, a pessoa tem a sua própria individualidade. A palavra indivíduo vem do latim in, dividiu, sendo que in quer dizer não e dividiu quer dizer dividir mesmo. Portanto, individualidade é o que não é mais capaz de ser dividido. Ou seja, alguém é uma pessoa indivisível, ou o conjunto das suas qualidades formam aquela pessoa especificamente. Podemos encontrar até outras pessoas com muitas características semelhantes a nós, mas não exatamente com todas as mesmas características. Então, cada pessoa é um indivíduo, tem características que são peculiares somente dele. Uma terceira propriedade que nós temos que considerar a respeito da consciência é a identidade, a capacidade que a pessoa tem de se diferenciar das demais pessoas em relação ao seu ambiente sociocultural. O que isso significa? Que duas pessoas no mesmo ambiente sociocultural podem interagir de maneira distinta, porque cada uma tem a sua própria identidade, o seu modo de se relacionar e reagir ao ambiente. A identidade é algo pessoal de cada indivíduo. E nós temos também a subjetividade. O que vem a ser isso? A capacidade que a pessoa tem de expressar o que lhe é próprio, ou seja, seus gostos, suas vontades, suas intenções, suas ideias e demais características. Aí nós vamos falar por que subjetividade. São as características do sujeito. Mas entenda que os gostos que nós temos, na realidade, nós adquirimos em função do ambiente ou até imitando outras pessoas. As nossas vontades são expressas em função do ambiente ou quando nós imitamos vontades de outras pessoas. A mesma coisa podemos dizer com relação às nossas intenções, com relação às nossas ideias, muitos dos nossos sentimentos e demais qualidades pessoais nossas. Em outras palavras, o que nós temos que ter em mente é que nós adquirimos características do ambiente e nós introjetamos essas características em nós, dizendo que são nossas características pessoais. Por outro lado, nós temos agora o conceito de consciência moral. O que vem a ser isso? É o conjunto de crenças, valores, vontade, princípios morais e espirituais e a própria natureza religiosa que a pessoa tem. Observe que crenças, valores, vontades, princípios morais, etc, como nós estamos abordando, tudo isso nós adquirimos do ambiente. Em outras palavras, tudo isso vai acabar sendo introjetado, subjetivado de acordo com as peculiaridades daquele indivíduo, mas lembrando que o indivíduo, na realidade, é uma imitação do seu meio sociocultural.
Portanto, a influência do ambiente sociocultural é muito mais significativa na formação da nossa personalidade, na formação da nossa consciência. Vamos falar algo a respeito de linguagem e a cultura para entender exatamente o que vem a ser consciência. Quando nós falamos isso, surge uma pergunta: quando e como se forma a consciência nas pessoas? Bom, por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, conforme o lobo frontal, que é essa área aqui da cabeça, desde o meio da cabeça em cima até a altura dos olhos, e mais especificamente o lobo pré-frontal, que é essa parte bem da frente mesmo, conforme essa área vai se formando na cabecinha das crianças, observe que quando uma criança nasce, ela não tem o lobo frontal formado. Ela tem apenas um lobo frontal muito incipiente. Conforme esse lobo frontal vai se desenvolvendo, e isso já é uma herança genética que a pessoa tem, é um fator extremamente filogenético, mas conforme essa área vai se desenvolvendo, a criança vai adquirindo o que nós chamamos de consciência. Mas lembrar que isso não depende só da herança filogenética, não. O desenvolvimento da consciência também depende do ambiente sociocultural, portanto, de fatores sociogenéticos e das experiências pessoais de cada pessoa, portanto, fatores ontogenéticos. Entenda bem, a linguagem é a mais importante das produções socioculturais e simbólicas. A linguagem é um meio de comunicação, isso nós sabemos. Mas a linguagem é muito mais do que isso. É o modo do cérebro da pessoa funcionar. É o modo de pensar do povo desse indivíduo. Explicando melhor, nós adquirimos a linguagem da onde? Do nosso meio ambiente, do nosso meio sociocultural. Por imitação, nós vamos adquirindo a linguagem. Mas será que nós só adquirimos a linguagem? Ou nós adquirimos vários outros fatores diretamente associados à linguagem? É óbvio que todos os nossos valores e crenças nós adquirimos no início do desenvolvimento infantil e nós adquirimos em função do meio ambiente onde nós vivemos. Então, a linguagem é uma introjeção do modo de falar do povo. Junto com a linguagem vem todo um processo de conscientização. Então, a consciência que nós adquirimos também é uma introjeção da consciência do povo no qual nós vivemos. Entenda, na mesma época em que a criança domina a linguagem, ou seja, por volta dos 2 anos e meio, ela também cria seu sistema de crenças e valores, tudo isso a partir do seu ambiente sociocultural. Através da linguagem é que a criança expressa a sua consciência. Em outras palavras, tão logo a criança vai formando a linguagem, vai formando também a sua autoconsciência. Então, linguagem e autoconsciência estão intimamente relacionados. Estou falando autoconsciência, mas entenda também que nós estamos adquirindo valores morais, então também a consciência moral. Quando uma pessoa começa a perder a consciência, é muito comum a sua linguagem se tornar extremamente confusa ou chegar até mesmo ao mutismo, onde a pessoa perde a capacidade de falar, perde a capacidade de se expressar. Então, há uma vincularidade direta entre formação de linguagem e formação da consciência.